Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto, e hoje trazendo uma grande figura aqui, muito querida da gente aqui do programa Tocando o Oculto, que é, então, vamos falar de quem? Nosso querido Maldonado aqui, essa figura que vem trazendo um tema um pouco diferente, né, Maldonado, hoje aqui pra gente conversar, que a gente fala sobre os OSNIs. Nem todo mundo conhece o que são OSNIs, porque conhece muito falar sobre os OVNIs, né, Maldonado? A maioria... Mas são os objetos submarinos, né? Sim, não identificados, né? Então, esse é o assunto de hoje, então. Eu convido vocês a ficarem com a gente, então fique que a gente volta já com o programa Tocando o Oculto e hoje com o nosso querido Maldonado para vocês. Bom, amigos, então, voltando aqui com o nosso amigo Maldonado, satisfação em tê-lo conosco, viu, obrigado, Maldonado? obrigado. Nosso programa aqui no Tocando o Oculto. Então, obrigado também a presença ilustre do nosso querido Fábio, que logo vai estar com vocês também falando sobre uns temas muito bacanas. Eu espero que vocês curtam com a gente, que a gente vai... Fábio Rocha. Fábio Rocha, então não esqueça esse nome que ele vai trazer muita coisa boa para vocês aí. Obrigado. Bom, então, Maldonado, deixa com você a peteca, então, para você começar a deslanchar no tema dos OSNIs. Tá, você disse inicialmente para que eu falasse como é que cheguei por aí na pesquisa, né? Exatamente. Então, eu sou formado em física. Na minha formação, eu tive três caminhos. O primeiro caminho foi a física nuclear, onde eu fiz um mestrado. Então eu estudava o decaimento do germânio 77, né, que ele se transforma no selênio. Mas por que tudo isso aí? Porque na região 77, né, do peso atômico, lá, o que acontece? Os modelos nucleares explicam antes do 77 e depois do 79. Ficou então, levado, tinha um buraco lá, tinha um buraco, né? Uhum. Então eu tive três orientadores, né? Começando pelo Dr. José Godenberg nessa área, depois o Dr. Fernando Zavislak de Porto Alegre, e a última parte foi também a presença de um físico indiano, o Dr. Saxena, né? Então tive três orientadores. Aí foi o primeiro período. Então, dentro dessa física que é mais de laboratório, apesar de ser nuclear, então sempre tem aquela necessidade, né? Curiosidade. Se eu estou dentro de um laboratório de física, o que eu preciso fazer para que os objetos comecem a levitar, né? Sim, então, sim. Através do eletromagnetismo, só que há uma relação aquilo que vai gravitar e a massa desse objeto propriamente dito. Depois, numa outra fase, eu trabalhei também em laboratório, muitos anos, no laboratório de física, mas já não na área nuclear, foi na área de desenvolvimento de produto. Tipo, no automóvel, né? Coxim, vamos fazer o gráfico, vamos ver a roda. A parte mecânica toda. A parte mecânica, o calor também, né? Quando o motor gera calor, o que isso fisicamente pode... dar de desgaste, né? E foi. E a terceira e última parte da minha atuação na física foi sobre o meio ambiente, né? Olha que diferença! Física ambiental. Passando pelos hemisférios. Dentro da mesma ciência, né? Tem três atividades bem diferentes. Mas as três você pode estar relacionadas, são voltadas para pesquisa, né? Então, no segundo ano de faculdade eu ganhei um livro de um amigo, né? Dr. Roberto Stampignac, físico também. O livro era sobre George Adamski. Nossa, então aí começou meu interesse e tal, mas o que eu queria mesmo era a parte física. Como é que eu posso fazer o objeto flutuar, subir, pela descer, lógica da ciência, porque a gente a gente sempre vê, eu li também um livro que falava exatamente sobre as aparições dos OVNIs, né? E pelo eletromagnetismo que eles sumiam e apareciam, né? Sim, inclusive quando eles se aproximam, o
que acontece? Há uma interferência na luz, o motor do carro para e há um blackout assim, mais ou menos dentro de uma certa região e nada funciona, mesmo que você tenha um apoio em paralelo, eletricidade em paralelo, que não dependa da geral, né? Também para, tudo para. A gente teve essa histórica, essa definição também pelo querido Limar Ramos, né? Contando as histórias dele também, que ele fala que tudo parava, né? Tudo para. Ele contava as histórias dele. Inclusive em vários silos nucleares, né? Eles desativavam aquela questão do lançamento do botão vermelho, né? Que você tem que apertar com a autorização. Nada funciona. Nada funciona, né? Nós tivemos isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Temos várias pesquisas. Né, a gente vê pelos documentários da History Channel, que tem sempre um programa de extraterrestres, né? Eles falam exatamente, os relatos eram assim, as pessoas andam e quando chegam num ponto onde tem um disco, para tudo, né? O carro para, os faróis desligam, tudo acaba... É interessante isso daí. Bom, e daí então... Eu comecei muito a escrever alguns artigos, fazer pesquisa e tal, mas o que me interessou mais, e respondendo a tua pergunta finalmente, é que a parte dos OSNIs é pouco conhecida. Tem pouco material, a gente vai ver pelo desenvolver do nosso papo aqui, tudo o que pode estar acontecendo. Mas antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de, antes de iniciar, né, todo o nosso papo, de agradecer a Deus numa forma tipo de um grande geômetra, um grande arquiteto do universo, por ter a possibilidade de estar aqui hoje, vivo, primeiro na matéria e depois compartilhando todo esse papo que a gente teve. Muito bom, muito gostoso. Enquanto a gente montava os equipamentos. Também, o que eu quero agradecer por ter vida, saúde, pela força e pela motivação que a gente encontra, não só no nosso interior, mas amigos como vocês. Não, vai lá, bater um papo lá com a gente. Isso é importante. Vamos trazer, né, o próprio professor Henrique José de Souza, né? Ele falava, nós temos que trazer para o mundo aquilo que o mundo precisa saber, né? Então, exatamente, esse é o ponto. Não tem mais o que ficar escondendo nada. É claro que nós vamos ver aqui uma realidade, mas existe outra em paralelo, porque os governos não assumem a existência nem de OVNIs e nem de OSNI, embora seja a mesma coisa, né? Então, a atenção também do querido Fonalta, né? Agradecer a todos. E, em particular, eu queria agradecer a Sanaka Soares de Souza. Quem é Sanaka? Sanaka, na verdade, é um ser imaginário que só muda o primeiro nome. Sanaja Saravatian é o primeiro nome que muda. Sim. A vibração Soares de Souza, né? Os três nomes sempre tem que começar com S. Então, algo associado assim, algo assim, passando perto de saúde, sabedoria e segurança. Algo assim. Sim, então, eu busco e desejo a todos, né, também saúde, sabedoria e segurança. Legal. E isso se faz através de trocas, né? Além do compartilhamento, né? Então, nós estamos, não sei se vai depois botar os slides. Sim, né? Daqui a pouco já está passando para o nosso amigo Renato conhecer os isso. Os OSNIs, né? Eu tive a oportunidade de falar agora no congresso lá de Lambari, né? O que nós vamos fazer aqui em alguns capítulos. E foi algo assim muito interessante. Tem meu nome aí embaixo. Tem o meu e-mail, quem quer trocar ideias, trocar experiência. Sim. O internauta já está vivendo a mesma tela que a gente aqui. Tá. E também queria falar que recentemente, né, lembra o Dr. Júlio Acosta, Navarro, esteve aqui, eu estive com ele.
Então sim. nós produzimos mais um DVD, que é esse aqui, segundo Seminário de Ufologia Científica. Muito legal, eu participei do primeiro, né? O primeiro eu fui Exatamente com o objetivo, né, de estar transmitindo, fazendo esse papel que hoje nós estamos aqui. Sim. São mais de 12 horas. Nossa, é bastante tempo. São né? 15 palestras, Nossa. umas 5 mesas redondas, né? Então quem Além quiser de, são depois- muitos relatos, são muitas pesquisas, não é? Que vocês- Sim, cara, diferentes. Então isso que é legal, porque são pessoas de áreas diferentes. Sim, nós temos Dr. Júlio na área do coração, Então, olha isso. o Alain é na informática, o Celso é físico também, Tem jornalista envolvido também, né? o Everaldo também é engenheiro, mecânico, o Jenner, ele também é empresário, Ivana é engenheira, eu sou físico, o Lincoln foi esse piloto de caça, Olha aí. né? O Marcos está fazendo faculdade, a Marisa psicóloga, o Moacir também físico, né? Também foi da aeronáutica, Paula Aníbal também é um pesquisador de campo, escritor de livro, e o professor Rubens Junqueira Vilela, né? Que ele trabalhou no Polo Sul, na estação brasileira, e, na verdade ele trabalhou nas estações americanas, porque ele trabalhou para a NASA antes mesmo que tivesse a nossa estação lá. Então quer dizer que ele deve saber de muita coisa, realmente. Sim, ele viu, Pela NASA, inclusive, inclusive, e lá ele teve a oportunidade de ver a nave bem próxima, né? Seria até interessante futuramente. Ele tem uma certa dificuldade, mas ele é aberto para irmos na casa dele. Vamos ver, de repente entendeu? pode ser uma pessoa interessante, sim, com certeza. Então, OSNIs, né? Objetos submarinos, subaquáticos, não identificados. E OVNIs também, objetos voadores não identificados. Na verdade, nós estamos falando da mesma máquina, né? Pelo que a gente tem pesquisado tudo. Então ele sai do mar, entra no mar. Agora, por que isso? Então nós temos no planeta várias áreas de pesquisas, áreas secretas. Estamos vendo aí a área 51, né? Pois é. Os Estados É Unidos, mais falada, né? Sempre falam, não existe isso, não tem, não tem. Até que finalmente, temos, mas é uma área restrita para testes, né? Para desenvolvimento de produto, desenvolvimento de aviões, etc, etc. Né? Nós temos essa foto, original, não é da área 51, né? Mas ela é uma forma de se ver que hoje em dia, devido a desenvolvimento técnico, celular, né? Que tem boa resolução de imagem, filma. Tem celular que vai até debaixo d'água. Tem, hoje tem. O meu, inclusive, então, é assim. Hoje é mais comum. Nosso problema é que ou nós não olhamos para cima, porque o céu não permite, ou no mar, a gente não está em alto mar e é diferente, né? Nós aqui estamos todos agrupados como sociedade. Tá? No mar você vai encontrar um navio uma vez ou outra, naquela imensidão deserta. Então a marinha, as marinhas do modo geral de todo o país, elas têm contato, eles filmam, eles veem. Todas elas sabem desse sabe, tem... mas nenhuma revela nada. Logo a seguir depois vou falar a opinião da Marinha Americana, né? Então, qual seria a primeira ideia? A primeira ideia seria o seguinte, que talvez esses visitantes usem o fundo do mar para não diria se esconder, mas para uma base também. ter lá uma base de operação. Porque se eu fosse um ET aqui, eu não queria ser atrapalhado por ninguém, né? Então eu iria lá no centro da Terra, né, mundos interiores, ou iria no fundo do mar, aqui,
posso ficar tranquilo. Então, mas como é que a gente pode explicar esse peso todo da própria água em cima do objeto? Essa é uma bela questão, uma bela pergunta, porque isso contraria a nossa física, né? Por exemplo, vamos falar do melhor submarino no momento é o russo, mas os Estados Unidos e a Rússia disputam, né, quem tem o melhor submarino. No passado foi quem? Alemanha. Alemanha, né? Muito bem, então o nosso melhor submarino, ele vai atingir o melhor, hein? Não é o normal, é o melhor. Ele vai atingir no máximo 1,8 km. Isso não é nada, né? É que para passar disso, a estrutura dele tem que ser bem mais forte, porque à medida que ele está ganhando profundidade, a pressão lateral vai ser enorme. Agora, para você ter uma ideia, né, o amigo Funalta ter uma ideia, eles andam no mínimo 6 quilômetros para baixo. Nossa Senhora. E outros de 6 a 9 quilômetros. Tem mais ainda? Tem, 9 quilômetros. Caramba, 9 quilômetros. Então, isso para nossa técnica, né? E depois outra coisa muito interessante. Quem tem banheira, quem tem uma piscina, né? Quando você põe a sua mão, né, debaixo d'água e você faz esse movimento, você causa o que em cima? Uma mexida, né? Uma marola, uma onda, né? Aí, como é que esses objetos, né? Agora vamos falar sobre velocidade. A velocidade varia entre 300 km a 800 km por hora. Nossa, dentro da água. Dentro da água. Então, qual seria a tendência, né? Se tivesse um navio em cima, vamos pegar um porta-aviões que é uma cidade, né? Sim. Ele deveria passar com toda aquela velocidade e o porta-aviões ia virar de ponta cabeça. Pois é, e não acontece isso. Não ocorre nada. Então, é como se nós tivéssemos eu vou pegar aqui essa caixinha, né? Fazer de conta que são assim. É provável, né, que existe um campo aqui ao redor desse objeto. Um campo gravitacional. Não, um campo. Eu não sei qual é esse campo, né? Que em contato com o campo da nossa realidade, aqui é o nosso mundo 3D, é como se ele passasse e fosse abrindo uma frente sem interagir com a própria água. A água que está, a água que oferece uma resistência, a máquina não percebe, então ela vai andando e aqui o campo dela passa sem nenhuma resistência. Isso para qualquer movimento, né? Subida, descida, lateral. Entende? E aí nós vamos encontrar corpos que não só são os OSNIs ali, mas nós já vimos naves entrando dentro do vulcão. Existe vários. Já vi também uns papéis assim também. Um calor imenso, calor enorme, né? Mas você também, acho que a gente já chegou a ver isso nos seminários a respeito da Terra sendo fotografada pelo satélite, sendo filmada pelo satélite, e a velocidade com que os OVNIs eles percorrem a Terra, né? Uma velocidade absurda, de um continente para o outro assim em segundos. Sim, cruza, né? Imagina então, com certeza. Bom, lá em cima talvez não tenha resistência, mas isso ocorre também na nossa atmosfera, não tem resistência nenhuma. Então, a física aí é muito... Então eu diria que pode ser que esse pessoal escolhe um lugarzinho, ou lá no interior da Terra, Terra Oca, né, que seria um outro assunto, ou no fundo do mar, porque ninguém vai chegar, nós não temos mecanismo, não temos como a bomba chegar, não tem nada, não tem nada que pudesse fazer isso. Então... Aí entra no que você falou, eles ficam protegidos mesmo. Ficam protegidos. É que o nosso sonho, na verdade,
quem sabe futuramente, você ter na Lua uma base, um entreposto, assim, para você de lá continuar outras viagens mais longas. Então, mas se falaram sobre uma base alienígena na Terra, na Lua, não se falou? bom, tem vários. Outro assunto, isso é outro assunto. Tem vários. Eu estou imaginando nós, humanos, né, criando uma base na Lua como um entreposto. Você vai para outros locais, outros planetas, então, né? A base aquele para combustível e tudo mais também. Alguma forma assim de descanso ou de pegar material, deixar material, descanso físico, aí passa para outras, né? Que eu estou falando a nossa tecnologia atual, que é bem pobrezinha. Bem pobrezinha, não estou falando de naves aí que, como você disse, elas riscam, né, de um continente para outro, velocidade enorme, né? Então, na nossa visão, na física, viajar no espaço, né, é uma coisa. Viajar dentro da água é outra, com toda a resistência possível. Você tem a resistência da água e a pressão da água. Tudo ao mesmo tempo. No ar você tem todos os lados, inclusive. A resistência do ar, então de acordo com a forma geométrica do corpo, você pode vencer, diminuir essa... Mas mesmo quando você observa isso no espaço, que você vê o ponto se deslocando rapidamente de um continente para outro, pela filmagem, você percebe que é um ponto, aquele ponto num tamanho como deve ser, ele é maior que uma cidade. Sim. Deve ser uma grande nave-mãe também que faz isso. Não é uma navezinha pequenininha, né? Naquele momento atrás eu falei sobre esses OVNIs que entram dentro do vulcão, altíssima temperatura. E tem se questionado muito e falado que é mentira, que é uma série de coisas. Muitos OVNIs que se aproximam do Sol, onde a temperatura então é muito maior, como se ele estivesse retirando energia. Então, no final, isso aí é assunto ainda de uma pesquisa para frente, eu vou mostrar uma relação entre vários vulcões no planeta todo, mostrando o OVNI entrando no vulcão e tentar relacionar que tipo de calor que ele pega nesse interior do vulcão e por que tem muitos OVNIs, tipo cidades, na verdade, tamanho que tem as naves-mães, e eles se aproximam do Sol também, algum tipo de energia. Será que também dentro do mar não tem algum tipo de energia que eles possam estar usando, ou estudando, conhecendo melhor toda o que existe? Porque nós conhecemos, a ciência, conhece muito mais coisas da Lua do que o próprio Terra, do que no interior, no fundo dos mares, né? Porque nós não temos um equipamento para tal. Vou mostrar alguns equipamentos. Falando em equipamento, assim, antes desses equipamentos, nós temos que aqui lembrar alguns filmes, tipo Viagem ao Fundo do Mar. Que era ótima essa série, né? Almirante Nelson. Dos anos 70 esse daí. Muito bacana. Depois outro livro, né? O Júlio Verne. A gente falou dele ontem aqui por causa falaram então, 20 mil léguas submarinas. Então, você vê, a nossa consciência quer se projetar nessas profundidades do mar, mas ainda fica tudo em ficção, né? Inclusive essa ficção do Viagem ao Fundo do Mar é fantástica porque assim, realmente tudo aquilo que ele coloca como história, né? As pessoas, logicamente que isso é ficção, mas assim, não se pode falar assim, isso é completamente absurda a ideia, porque a gente não sabe que seres existem. Absurdo é hoje. Hoje é absurdo. Daqui a 10 anos, 5 anos... Já é possível. Então não é que... né? Que podia ter, faz sentido. Então, o próprio Júlio Verne, talvez quando ele escreveu 20 mil léguas, era tudo absurdo. Pois é. E hoje é uma realidade, né? Então. Entendeu? A mesma coisa do Júlio ainda, a viagem ao centro da Terra, né? As possibilidades do mundos interiores, né? Que são originários, inclusive são habitats dos chamados... Atlantes. Dos OVNIs, né? Pelos estudos da teosofia, são de lá que vem os OVNIs, né? Sim.
pela teosofia diz, né? Mas pela documentação não é só a Terra. O que eu acho legal você comentar, inclusive, viu? Porque de repente tem outros estudos que podem provar que também tem outras coisas por fora aí. Nós faremos um novo encontro sobre exopolítica. Aí vou mostrar a documentação que, além da visão teosófica da Terra Oca, dos discos voadores virem de lá, tem outras civilizações, né, que não são da Terra, são de outros locais, né, e que estão no interior da Terra. E vão mostrar o nome da pessoa, a qualidade da pessoa, o documento. Isso no Exopolítica que nós vamos falar. Exopolítica. Tá ótimo. Então é só aguardar mais um pouquinho que a gente vai entrar nesse assunto também. O outro livro do Júlio Verne, Viagem ao Redor da Lua. É mesmo, esse daí eu não conhecia, da Lua então, mesmo. Veja que o imaginário, se na realidade é futuro, né? Se projetando para o futuro, e hoje demos várias voltas na Lua e aterrissamos. Você sabe para ter uma ideia de quando que é o Júlio Verne? No século XIX, não é? Século XIX. Uma centena de anos antes disso, de repente. Mas arredondar para 100, mesmo que não seja. Mesmo O assim, avião, ele não sei se já fez 100 anos. Você vê o tipo de balão e até hoje aviões ultrassônicos, né? Bom, então você vê que dentro do imaginário, né, alguém já queria ir lá no fundo dos mares. Aquela história da ideia, né? Primeiro a ideia, depois a realização, né? Primeiro trono, segundo trono. E com base nisso, nós temos esse pesquisador Picard, né? O Picard. Ele foi o primeiro a construir um submarino. O Picard da Enterprise, inclusive. Vai saber, né? Vai saber se não foi meio, né, vontade própria. Construiu o batiscafo, né, em 1954. Com esse submarino ele conseguiu descer 4.170 metros. Mas olha, ele, né? 4 quilômetros ele desceu. 4 quilômetros para 54. Depois veio o Cousteau, né? Com o Calypso, que também recebia bastante verbas para pesquisa e tal. O trabalho dele, ele conseguiu recuperar mais de 20.000 espécies marítimas. Não, o Jacques Cousteau fez um trabalho assim ímpar, né? Acho que no cenário aí da nossa natureza, ele realmente foi um ativista assim importantíssimo. O veículo dele, o Deep Star, né, de 9 toneladas, ele foi criado em 1965, né? Tinha uma velocidade, ele acho que chegou a 2 km. 9 toneladas aí o peso dele? 9 toneladas. E depois ainda o Picard, numa outra versão, no Trieste 2, ele produziu esse veículo de 220 toneladas. Nossa, então a largura das paredes para aguentar a pressão. Então, olha que impressionante isso, hein? Ele chegou a quase 11.000 metros, 11 quilômetros de profundidade. Nossa, é um absurdo, cara. E depois, isso para descer 4 quilômetros, cara. E depois, a gente não tem mais assim uma forma de acompanhar os processos. Parece que dá a ideia, né, que ninguém mais se preocupou com o fundo do mar. Então aí deve ter algum tipo de pesquisa que não querem revelar, né? Pois é, então. Bom, quais são as características e fatos que a gente pode ver nessa próxima tela? É que tanto o OSNI e o OVNI são veículos, né? Para mim são iguais, mas eles têm a capacidade imensa de manobras, tanto no ar ou na água, que nenhum veículo do nosso planeta, né, tem essa capacidade. Pelo que você falou aí, parece que tem um campo, né, que ajuda ele a fazer essas... Essa é uma hipótese minha, né, desse campo de interativo, né, que ele passa como passasse pela parede. É como se o campo amortizasse um pouco tudo isso. Sem acontecer nada. Nós temos exemplos, né, de filmes ainda, inclusive na Serra da Beleza, lá no Rio de Janeiro. O nosso querido amigo Marco Antônio Petit, né? Sim, Petit. Ficou 6 anos lá documentando todo o fenômeno. Então você vê a nave, aqui está o solo, ela parece que vai
bater, vai quebrar toda. Então, E não ela- acontece nada. Não acontece nada. Então ela passa por, né? Mas é diferente do caso Roswell, né? Porque o caso Roswell parece que se espatifou inteira lá, né? Lá deve ter tido algum erro lá, né? De projeto, de alguma coisa, né? Todo mundo fala que não existe, né? Mas vamos culpar o piloto. Ele morreu, né? Então vamos culpar o piloto. Pois é. Né? Mas também não se sabe se morreu de verdade, porque parece que ficou estudado lá, né? O centro. É. Teve papo assim? Tem muita coisa. Agora, que o caso é verdade, nós temos documentação, tem mais de 400 pessoas envolvidas, né? Então, o doutor Júlio já esteve aqui naquela vez com você, né? Falando exatamente sobre essa coisa da pesquisa, da ufologia, para se tornar realmente uma ciência. E não só alguma coisa que as pessoas chamam de especulativa, de sensacionalista, aquelas coisas todas, né? Eu falo de sensacionalista porque existem muitos programas que fazem um caminho totalmente ao contrário da divulgação. Desinformação. Desinformação. Isso é comum na mídia, né? Então. Mídia internacional não... Eu queria alertar o meu amigo internauta que gosta desses assuntos, então procurar você, né, com mais base, para de repente passar alguma informação de onde você vai estar palestrando futuramente, para as pessoas buscarem mais conteúdo contigo, né, futuramente. O e-mail foi mostrado, pode me escrever, o cadastro. Ou no Facebook também, que as pessoas te encontram lá. Facebook dificilmente eu vejo. Então depois a gente vai passar para vocês aqui o link. O link direitinho do Maldonado. Inclusive você citou nele, né? Então, vamos abrir um parênteses, porque a nossa conversa é OSNI, né? Sim. Então, ele lançou agora no dia... primeiro sábado de julho, acho que foi dia 2, ou dia 4, né? Nós tivemos uma palestra gratuita aqui na biblioteca da Vila Mariana, que foi o lançamento do livro dele, uma Odisseia... Doutor Júlio. Uma Odisseia nos Andes. Júlio Navarro. Doutor Júlio Costa, Navarro Costa, né? Acosta. Uhum. Então, o que é? O livro dele está em espanhol, mas é algo simples de ler. Então ele retrata só o resumo que está lá, de uma pessoa que ia cortar o braço, teve uma grandeira, teve um problema lá que não tinha mais jeito, né? Sim. Então, marcado o dia, a pessoa não apareceu, depois foram atrás, o braço dele estava novinho, normal. Então, os amigos deles, extraterrestres, deram um braço para ele, normal, e não tinha nem ponto de costura ou de nada. Agora, não é só o Dr. Júlio envolvido. Aí tem uma equipe de médicos, tem uma equipe de... Quem fica incontestável, quer dizer, realmente as pessoas não tem como negar, né? Inclusive, eu não lembro o ano, se isso foi em 1976, ele escreve assim, o ano que nós fizemos contato. O contato já foi feito, aquilo é uma prova científica, sim. Não tem como. Né? Até então a gente não tinha oportunidade de estar falando de um ponto de vista científico, porque o nosso grupo, né, e através do Dr. Júlio, ele desenvolveu critérios para se analisar casos. E esses critérios hoje, no dia 29 de junho, foi publicado numa revista internacional. E é raro isso, né? Pois é, revista internacional ainda com critério. Revista científica internacional. Então, com critérios ainda em cima disso. Então, demorou um pouquinho, mas... E o Júlio queria muito isso, o doutor Júlio queria muito isso, né? Essa é só uma parte, né? Uma parte. Então, outra característica, tanto de água e ar, não são detectáveis, ou são detectáveis quando eles querem, né? Eles brincam com a gente. Eles fazem uma chacota realmente com a nossa história. Né? E tem se observado, né, próximos às placas tectônicas, né? Então como é que aguenta a pressão, calor, né? Ô Maldonado, a gente lembra muito da história do Triângulo das Bermudas, né? E lá também tem muito registro de OSNIs lá? Tem. E nós vamos ver até daqui a pouquinho. Lá é um local muito fundo, na faixa de 6 quilômetros. Então, e nós tivemos um navegante muito importante, Cristóvão Colombo, que teve... Ele foi para lá?
Teve contato lá. Ah, teve contato? Não sabia disso? Não, poxa, que legal. A gente só encontra em Oslo. Em Oslo. É mesmo, ele deixou algum relato sobre isso? Deixou. A gente nunca ficou sabendo dessa história. Pois eu vou mostrar o relato, o diário de bordo dele. Que legal. Isso vai ser agora no programa da Gestão Política? Não, agora. Agora? Pô, então o objeto saiu do mar, né? Só para não antecipar, mas antecipando, né? Ele estava 10 horas da noite olhando para o mar e viu que uma luz corria ao lado assim, né? Uma luz forte. E a velocidade intensa, né? E a velocidade também. Ele parou, né? O que está acontecendo? Aí ele chama o ajudante de navegação dele, né? O timoneiro lá. Você está vendo o que eu estou vendo? Tem alguma luz lá embaixo. E aí então, de repente, a luz sobe e fica parada em cima do cara? Da nave. Meu Deus, cara. E o que ele escreveu sobre isso? Vamos lá mostrar. ele não usa o nome OVNI, nem OSNI, claro, né? Mas ele descreve que a nave subia e descia da água e tinha uma luz tão intensa que, ao ver de longe, parecia uma vela acesa. Olha que louco isso, é o charuto então? Provavelmente. Aí, só que ela entrava e saía da água várias vezes e se deslocava um pouco. Então ele falou assim que até parece que ela formava um menorá. Menorá? O que é menorá na linguagem? Na religião judaica. Você põe o candelabro. Olha que legal, põe as velas, não sei se é 7 velas ou 9 velas. O candelabro são 7 velas, né? E isso lhe custou muita coisa, porque primeiro você tem que ver a tripulação dele, né? Deram os 3 navios para ele e falaram assim, você se vira, a sua tripulação, né, vai ter uns 120 homens. Quem eram? Presos, que nunca tinham experiência de mar, e judeus. Isso foi em 1492, a Espanha estava mandando tudo judeu. Não, quer navio? Tá aí, ó, leva todo mundo aí. Levou. E essa não foi só a primeira vez. Essa primeira vez foi mais marcante. Exatamente. Depois, ele teve 4 viagens, né? E cada uma dessas viagens foi acompanhada por tantos fenômenos marítimos, né? Entra e sai da água. Vou com mais detalhe, vou dar até... Existe um filme, só que o filme foi feito na Itália e a legenda é em espanhol, né? Foi feita por um escritor, jornalista chamado Maximilian de Lafayette, né? Então ele dirigiu esse filme para History e lá ele conta com detalhes, né, eu fui também consultar no diário de bordo, fui ler, e tem um trechinho. Ele não deve ter feito só um diário, porque do jeito que ele viu tantas vezes, né? Ele deve ter feito uma enciclopédia. E esse diário está lá no Vaticano. Né? Tá lá? Está lá no Vaticano. Olha que legal. Está no Vaticano. Bom, então, em parte a gente já falou aí que o nosso sonho era ter uma base na Lua, né? Agora, como o Triângulo das Bermudas tem essa característica assim de misteriosa, né? Tal, porque atrai tudo lá para dentro. Tem um interessante, um dos lados do triângulo lá, né? Não sei se é Barbados ligando com a Flórida. Se você faz o traçado desses 2 lados do triângulo, coincidência ou não, ele passa bem na área 51. Olha. Né? Isso aí a gente estudou numa outra ocasião chamado a latitude 33, né? Os mistérios do número 33 e os segredos das cidades na latitude de 33 graus.
Quer dizer que o estudo do senhor foi profundo mesmo. Pegaram todos os detalhes possíveis, né? Se quiser, depois a gente pode estar também fazendo uma apresentação. Vamos, né? sim, claro. E então, aqui em particular, Marinha do Brasil. É difícil, eles não soltam nada, nem Marinha, nem Exército. O Gilberto estava contando que ele conseguiu uma série de documentos aí pelo governo. Foi a Comissão Brasileira de Ufólogos, né? Então ele, dentro dessa comissão, o Fernando, todos tiveram exigiram lá, o governo acabou soltando uma partezinha bem pequenininha, né? Esse é o detalhe. Uma unhazinha, né? Mas nem unha, cutícula. Ele tem muita coisa lá que sabe-se assim, boca ao ouvido, mas numa documentação não tem, os filmes da Operação Prato, não tem. Está tudo lá com eles ainda, né? Está tudo. Talvez, parece que eu ouvi dizer que houve uma reformulação da liberação, né? Parece que vai demorar mais 30 anos para liberar de novo? Liberar certo. Não, alguns documentos têm uma necessidade de sigilo, né? Nós temos aí a análise que o Gevaer fez, a entrevista dele, o Petit com o próprio capitão, né, na época lá, o Holanda. Então, ele fala, um ser, né, diferente de nós, sai, né, e não é que voa, ele vem assim... Meio flutuando assim, levitando. Existe uma luz dentro desse pessoal. A luz, ela tem essa propriedade de tanto levar a pessoa para cima e trazê-la, né? Então é como se houvesse uma perda aparente do peso, né? Onde as pessoas normalmente são luz azul, né? E que a pessoa passa pela parede. Ela perpassa então? Passa, entra na nave, pode ver, pode não ver algum observador. Então ele falava, né, que parece que saiu uma luz que o ser flutuava por essa luz e ficou do lado dele, assim. Caramba! Depois de alguns minutos esse ser volta para a nave. E não dava para perceber feições semelhantes a nossas ou não, por causa de capacete que esse ser usava, né? Provavelmente não quis levar os micróbios da nossa atmosfera. Mas então não libera, né? Outra coisa que é muito comum lá, nós estamos vendo uma linda foto, eu adoro essa foto. É bonita mesmo, hein? O nosso amigo está acompanhando. Associada, né, com a Atlântida, né? Então nessa região realmente some coisas. E não tem uma explicação. E tem muita coisa entrando e saindo da água, né? Esses OVNIs, o OVNI passa por cima, ou entra e sai da água com a maior. Inclusive os relatos não se baseiam só nos OVNIs. Essa coisa de sumir e aparecer são ligados a grandes navegações, pequenas navegações, aviões? Sim, aviões, o famoso P-19, a esquadrilha. Sumiu toda a esquadrilha, até quem foi resgatar sumiu também. O avião... É incrível essa história, né? Inclusive tem um fake aí na internet falando que o navio apareceu. Não, isso aí é falso, isso aí quem assistiu aquele filme Contato do Terceiro Grau. Contato imediato do Terceiro Grau. E você vai ver que eles encontram o navio no deserto, né? Se você tirar uma foto do navio e pôr ele em alto mar e a mesma coisa. É a mesma coisa, não apareceu coisa nenhuma, isso é fake mesmo, né? Isso é montagem, fotografia. E hoje eles têm isso com facilidade, né? Porque existem programas para fazer... Eu que não entendo nada faria melhor do que isso aí. Bom, essa então, foto é muito bonita, né? Outro detalhe que nós estamos vendo aí, isso aí faz parte da outra palestra, que é exatamente na latitude 33 graus. Então o Triângulo da Bermuda está na latitude 33 graus norte, né? Que o sul para nós vai dar lá na cidade de Mendonça, Argentina, vai para o Chile e tal, depois a gente pode ver. Então nessa latitude tem até uma ideia que ela estaria na 33
33, né? Em 33, 33, né? Isso dá naquela região um pouquinho depois, depende, próximo de Cuba, né? Naquelas ilhas todas, teria que ter um dispositivo, um corpo que permitisse fazer uma análise, pelo menos mas 6 quilômetros. a gente não ouve, né, a preocupação do governo nesse sentido, né, de querer descobrir um pouco mais sobre isso e por que isso. A gente sabe pela teosofia que existiu aquelas duas ilhas Atlantes, né, que é o Volta e Volta, que afundaram e deixaram uma energia muito intensa na região, né? Sim, foi a última, né, que é mencionado lá. Elas que afundaram, né, que tinha uma energia muito intensa e tal. São 12 mil anos, né? 9.564. 564. 12 mil de hoje, né? Então, 12 mil de hoje. Inclusive tem no livro do Platão, né? As últimas, né? Então, onde chove, desculpa, Dora, onde é que chove, Osnes? Aqui no Brasil. Não, Porto Rico. Em Porto Rico? Porto Rico. Poxa vida. Nós vamos mencionar alguns casos aqui no Brasil, que a gente sabe, né? Tem bastante. Então, isso está lá no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe, né? Vamos ver se eu tenho aqui algumas fotos da região para o pessoal dar uma olhada, né? Uhum. Então, primeira notícia documentada. Vocês vão ver que essa notícia, depois uma atrás outra e depois você vai... Tem um monte delas, Tem um monte, né? Mas tem que ter sempre alguém, né? Começando com isso. Começando. Então, é claro que isso não é oficial da Marinha Americana, mas é relatado por centenas de pessoas que observaram isso, que trabalhavam, né? Na época que nós temos esse porta-avião, o WASP, então ele estava fazendo exercícios de treinamento para caça submarino, né? E aí identificaram um que estava a 8.200 metros de profundidade. Nossa, mãe, e uma 280 km por hora. Nossa! Isso em março de 63, né? Nós não tínhamos uma tecnologia assim, né? E isso aí, ó, é montagem, é claro, mas foi detectada essa aproximação pelo radar, né? Dá para calcular a velocidade e tudo. Essa é uma foto verdadeira do porta-avião que fez essa detecção. Outros submarinos também americanos perceberam. Então é algo documentado, mas não enviado para a gente, não à disposição. Outra ainda lá em Porto Rico. Não liberado, né? Não liberado, né? Daqui a 100 anos, esse porcaria, daqui a 100 anos pode liberar, quando a coisa aí já está em outro patamar. Né? Não, a consciência é outra, a tecnologia é outra, então talvez não causa tanto, né? Se você vai falar para certas ordens aí que existem seres de outras dimensões, muita estrutura filosófica da própria seres em outros planetas, não, mas isso é impossível. Como é que ele chama? A própria Igreja Católica se desmontaria em cima disso, né? O Fermi, como é que chama? Oxe, deu um branco, que cito ele na Exopolítica. O Fermi fala, se eles são tão inteligentes assim, por que até agora não fizeram nenhum contato? É que esse... Eles não podem interferir, né? Não, pode, interfere aí. Não, estou dizendo assim, no dia a dia da humanidade ele... É que na visão do Fermi, ele não leva em consideração documento, pesquisa, não leva nada disso, né? Ele quer que o ser, né, venha e faça contato. E depois é óbvio, ó, a Terra tem 4,5 milhões de anos, né? Bilhões. Vamos arredondar só para 4. O universo tem mais de 13,5. Tá? Vamos arredondar para 13. Então, ó, se você fizer 13 menos 4, dá 9. Então, no mínimo... E são bilhões? Não são... Tem algum carinha aí na frente, né? Alguma civilização que talvez já nem exista mais o planeta, o sistema dele, que tem no mínimo 9 bilhões.
de anos à nossa frente. Ô Maldonado, mas Mais assim, uma- se a gente de repente para e pensa sobre a não interferência, porque a gente estuda também que eles não interferem no plano, ou pelo menos não deveriam interferir. Mas em cima de tantos relatos que você já mesmo testemunhou, você já ajudou a publicar e estão em cima dos estudos de vocês, é provado mais que qualquer outra coisa que eles realmente interferem mesmo. Eles mudam o histórico da família, eles mudam o histórico do local onde vivem. Sim, se a gente analisar as questões de abduções, Interferência é aí muito vem outro grande. parênteses, né? É. Que a gente está saindo do fundo do mar para às vezes, né? O que acontece? Você vai perceber que a pessoa foi abduzida, mas os pais já foram, os avós. Então, Faz é uma familiar, sequência, é. uma análise de DNA, é como se eles interferissem e tá vendo o que acontece, né? Uns chamam de híbridos, tal, mas não admitir uma interferência no estudo do DNA. E Pois isso é. você tem disfarçadamente, né? Se você pegar a série do Taken, O Taken. Do Spielberg, inclusive. fez. Spielberg. Então parece que alguém soprou, olha, dá umas dicas aí para as pessoas, né? E tem um outro série que eu cito também, eu lembro daqui a pouquinho, porque eu estava lá no fundo do mar, Continua eu lá, estava vai. lá na... Vamos voltar lá para o Hotel das Bermudas. Né? Maiaguês, não, lá ainda nós estamos em Porto Rico. Ah, tá em Porto Rico. Então, ele é considerado, assim, pelos estudiosos, o maior laboratório de OVNIs do planeta. Nossa, é mesmo? No lugar do Sim. Porto Rico? E numa das cidades, por Maiaguês. exemplo, Maiaguês, né, está lá, eu faço questão de botar 2.000 testemunhas. Então não é porque o cara tomou uma caipirinha, bebeu isso, né? Ele viu, né? Então são pessoas... Porque tem mesmo esse tipo de pessoas desconfiadas, mas esse cara tá viajando na maionese, tomando, né, muitas biritas aí, não? Tem até um copinho escondido. Quem? É meu. Vou mostrar a prova do crime, olha. Mas esses estudos que você faz estão longe de ser birita, né? Não, isso é tira-gosto. Né? Então, 2.000, né, pessoas observando muita o gente, fenômeno. cara, é Então, muita essas imagens que vocês veem aí são imagens reais, Eles estão vendo agora com a gente ali, ó. associadas, né, da região de Maiaguês, né? E Essas três fotos É. são de Maiaguês. são. Uma é a cidade e outra é a parte do mar onde esses dois objetos apareceram, e eles ficavam brincando de entrar e sair da água, por isso que eu coloquei, lembra um pouco o golfinho, o comportamento do golfinho, golfinho. Então eles faziam isso, então algum tipo de apresentação, alguma coisa desse Mas sentido. você sabe o tamanho do objeto? Que fez Não, isso? teria que pegar na pesquisa. Normalmente tem de 18 até 30 metros. É um objeto grande, respeitável. De 18 a 30 metros. Né? E aí vem de novo a questão da resistência da água. Como é que eles entram e saem da água, né? O impacto, né? Quem já foi no antigo Play Center, o barquinho que entra lá, ele dá um impacto, né? A água oferece uma resistência, né? Bom, Inclusive, se o cara está fazendo um esqui aquático, assim, com o pé mesmo com esqui, e se ele cai, ele corta que nem um vidro aquela água para ele. É complicado, a resistência é forte mesmo. e também o esqui está na melhor maneira possível, né? Para que ele não tenha atrito entre a água e o peso que ele está e a velocidade associada também, né? Uhum. Aí tem um mapinha, mostra lá a Maiaguês, né? Eu acho que esses ETs são formados em turismo, porque eles escolhem lugares lindos, maravilhosos, né? Porto Rico toda é uma beleza. Maravilha, né? né? E são bastantes lugares, hein, que você está mostrando no mapa aí. Bastante. Normalmente onde tem aeroportos, né? Muito embora a Maiaguês está bem no final, né? Eu esqueci meu mouse, mas tudo bem. Quer usar o meu? Ele entra aqui, se entrar já vamos falando lá. Vamos lá. E você que gosta de cinema, conhece esse mocinho aí, o John Carpenter? Ele John Carpenter? é diretor e já produziu muitos
filmes, né? Uhum. É, Apanha então, tá. Isso. por aqui. Aí. Então, ele... outra coisa, nós temos aqui o Oceano Atlântico, né? Uhum. E o Caribe, né? O Mar do Caribe. Então, não se sabe se é água, se é a temperatura da água, porque essa incidência é muito grande lá, né? E eu não peguei todos os casos, porque senão a gente ficaria Fica horas aqui, muito tempo, né? Eu vou citar alguns aí, né? Então, o John Carpenter, ele na verdade é um diretor, produtor de filmes. Nós temos aqui um montão de filmes. Quem gosta de terror tem lá o Halloween 1, 2, 3, A Perder de Vista. Nós temos um documentário do Elvis também, mas Halloween é o que não falta. Agora, uma coisa muito interessante é esse filme que ele fez, O Enigma do Outro Mundo. É interessante, muito interessante, né? Enfim, tem vampiros, foi ele que é o primeiro a trazer essa ideia, né, de vampiros, pessoal da noite, ele foi começou isso aí. Foi. Então, ele não, eu estou mostrando essa questão toda, ele não tem necessidade de querer aparecer. Então ele, nos anos de 90 lá, né, ele foi testemunha, ele viu 2 naves flutuando na superfície do mar. Ele tinha testemunha também, não estava sozinho, né? Todos os casos que eu pego é com testemunha, porque fala, o fulano viu, fez, mas não tinha ninguém no momento, a máquina não funcionou, deu zebra, tudo bem, tudo isso pode ser verdade, mas não tem utilidade científica, né? Não pode ser considerado científico. Então, nesse caso aqui, ele vê 2 naves, essas naves acionam aquelas luzes que parecem ser luz sólida, que eu falei que um corpo tanto pode subir ou descer, né? É uma coisa, é um efeito parecido com o Homem de Ferro. Altera na gravidade, É um efeito parecido com o Homem de Ferro, aquele filme do Homem de Ferro, que ele coloca a mão para baixo e sobe, aí sai jatos, eu não sai luz, sai um jato, mas eu não sei se aquilo é um motor ou alguma... Só que isso acontece com luz, né? Aqui é luz, aqui então, não tem barulho, não tem nada. A luz que faz isso. A luz talvez seja controlada, porque a pessoa pode subir, descer, andar dos lados, né? Então ele viu 2 naves paradas, elas emitem uma luz, e do nada sai a 3ª nave debaixo da água lá, e as 3 pegam e vão embora. Né? Nossa, então não tem... Essa aqui, ó, esse local é onde ele estava, né? É um porto de arte, né? Ele não precisaria inventar, mas tem testemunhas aí no caso. Uma outra pessoa muito interessante é esse pesquisador Sanderson, né? Ele trabalha na selva, mas lá na Califórnia, então tem parte de praia e tal. Então, quando ele está próximo à praia, ele viu e estudou muitos casos do OVNI saindo, entrando, né? E dá para se perceber, né, que ele é muito querido aqui dos bichinhos, por trabalhar. Tem um aqui em cima da cabeça dele. O suricatos, eu acho. Então, existe até um programa, eu não sei se tem no Brasil, mas na History americana tem UFOs, né, debaixo d'água, sobre a água, né? Tem isso. E ele, tantos relatos, tantas pesquisas que ele viu, documentou, ele escreveu esse livro aí, ó, Residentes Invisíveis, né? Então, aí ele vai colocar também um dos casos, né, que eu peguei bem curtinho, 1963, olha lá de novo. Pois Porto Rico. Porto Rico. E qual é assim, a homenagem que a gente deve fazer ao Sanderson? Ele foi o primeiro que escreve um livro sobre OVNI. Depois aparece outro lá na Itália, depois vai aparecer outros também lá da Califórnia, né? Aí nós vamos ver um livro em inglês que o Fendit, ele vai
analisa só do OSNIs desde 1600 até 2000, desde o ano 600 até o ano 2013, né? Então, eu vou mostrar para quem quiser, né? É um livro muito interessante, e todos esses livros que eu falo, se você for comprar em papel, é caríssimo, né? Mas você pode comprar via Amazon pelo sistema Kindle, que ou você lê no computador ou no smartphone, né? Ah, tá. Então ele está falando lá de um submarino americano, ó, localizado lá a 160, estava fazendo treinamento no mar, né? Algum tipo de treinamento. Aí